Boa noite. Hoje, dia 14 de julho de 2023, vamos à última aula, última, mas não menos importante, do nosso hall de aulas sobre o aquecimento para o emagrecimento. Quem está entrando agora nesse vídeo e não sabe o que é, acompanha a aula 1, a aula 2, que é um concatenado de informações. Vamos ver o que temos para hoje. Coloquei essa imagem bem sugestiva, bem chocante, e uma frase desse médico grego famoso, né, do século V a.C., que continua muito atual as coisas que ele diz. Olha que interessante. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. A frase mais famosa dele é: faça do alimento o seu remédio. Essa todo mundo conhece, então eu quis colocar essa outra que é bem impactante, né? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Se a pessoa está disposta, então, eis-nos aqui. Se ainda não está maduro para largar as coisas que fizeram adoecer, então, né? Ninguém impõe nada à força, né? Essa é a ideia. A decisão tem que partir da pessoa interessada. Muitas vezes os familiares querem, o cônjuge quer, insiste, mas não adianta. Se a decisão não é pessoal, como já falamos desde a primeira aula, qual o seu motivo, qual a sua dor, qual as suas razões, as suas, não a dos outros. Aí você já está, né, dando os primeiros passos para que essa transformação aconteça. Veja que dentro de um corpo obeso pode existir uma mulher, né, ou um homem lindo, um formato que Deus criou, né? O formato de fora não era o projeto de Deus, era o de dentro. Então podemos nos esculpir além de saúde e beleza andam juntos, né? Bom, vamos chegar então aos ditos cujos alimentos inflamatórios. Ali como Hipócrates falou, quais os alimentos que a gente tem que estar disposto a remover da nossa vida, ou pelo menos de grande parte da nossa rotina. Alimentos inflamatórios são basicamente esses, tá? Os laticínios. Não é só leite. Eu não tomo leite, não gosto de leite, não. Mas queijo. É difícil alguém não gostar de queijo, né? A pessoa tem que se acostumar a não comer, porque nós somos habituados e introduzidos, né? Nossas papilas gustativas gostam de tudo isso aí. A gente só para por causa da razão, por entender que essas coisas não fazem bem para a nossa saúde. Leite, queijo, leite condensado, doce de leite, creme de leite, iogurte, requeijão, ricota, sorvete de leite, nata, cream cheese, por aí vai. Todos os derivados de leite. Então, não é só o leite, da caixinha, o em pó. Até quero falar que, como eu trabalho no Ministério da Agricultura, no setor especificamente de leite e mel, claro, o mel não tem grandes problemas, assim, e nem tem tantos problemas de fraude, como muitas pessoas pensam, né? Ele é bem tranquilo. Agora, o leite, muitas pessoas acham, por causa de uma mídia, né, que martelou na cabeça que leite em pó é uma coisa fina, é uma coisa nobre, e não é. Eu digo assim, o leite em pó é basicamente como se fosse o patê de um frigorífico, ou seja, não é produto nobre. O leite em pó, ele pode ser feito com leite de baixa qualidade, afinal, ele vai ser desidratado, ele vai passar por um processo de secagem, né, em alta temperatura, então ele pode ser adulterado com água, ele pode estar com carga bacteriana alta, ele vai para secagem e ele fica padronizado daquele jeito. Leite em pó nem o desnatado, aquele de marca conhecida, não. Leite em pó, ele inclusive é pior, porque ele tem uma carga de
proteína, de caseína, muito maior do que um leite fluido. Leite fluido ou leite líquido, né? Fluido, o próprio nome já diz, tá? Indo para a segunda gama de alimentos. Alimentos com trigo, farinha de rosca, que nada mais é do que um pão torrado, né, feito farinha, pão, cuca, bolacha, bolo, massa, molho branco, nhoque, quiche, tortas convencionais prontas. Todos esses nomes são nomes de preparações. Não quer dizer que essas preparações não possam ser feitas com outras farinhas. Quais farinhas? Vou dar um spoiler aqui. Que não tem nada de novidade, né? Farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de coco, farinha de amêndoa, polvilho doce, polvilho azedo, farinha de berinjela, farinha de banana verde. Nossa, quantos que eu já falei? Acho que umas 10. Então, a gente tira uma para fazer receitas, né, disso aí tudo, com outras farinhas que não têm o glúten inflamatório. Aí, como fazer? Aí é outros 500. Terceiro rol de alimentos inflamatórios: massas folhadas, salgadinhos industrializados, etc. Por quê? Porque tem a gordura trans e tem o trigo. Muitas pessoas não comem, digamos, pastel frito, mas vão comer um folhado salgado, né? Um folhado, né? Ah, é um folhado assado, quer dizer, um folhado assado. Vou comer um folhado, não é frito, eu quero um assado. Gente, não se enganem. Para ficar macio, algo que vai, um produto de panificação para ir ao forno, numa secagem a seco, né? Que forno é uma desidratação, né? Tem que ter gordura na massa. Senão, fica duro, igual um tijolo. Já tentaram fazer pastel assado com massa de pastel que é para fritar? Não dá certo. Então, fica horrível de duro, seco. Então, esses folhados assados, eles são interfolhados com gordura trans, todos eles. Inclusive os que se compra congelado para assar em casa. Eles são interfolhados, a massa, ela é aberta, colocado umas lascas de gordura, daí ela é fechada, prensada, mais gordura, fecha como se fosse um lençol em cima da gordura, estica de novo, para que no assamento ela faça isso aqui, ó, ela separe aquelas folhas que foram dobradas, porque ficou uma camadinha fina de gordura. Então, não tem como fazer um lanche saudável num posto de gasolina, numa lancheria comum, né, num bar, vai ser sempre, não tem como escapar. Digamos que a única coisa que até vai seja um pão de queijo, né, porque ali às vezes não tem gordura trans, às vezes, né, não tem gordura trans e é feito sem glúten. Bom, quarto rol de alimentos industrializados, que são inflamatórios, são os embutidos cárneos. Presunto, salsicha, salame, patê, linguiça, peito de peru, bacon. Por quê? Tem muito sódio e o glutamato monossódico, além de ser adicionado de proteína texturizada de soja. Quando nós, né, o pessoal da minha faixa etária para trás, comia presunto, era presunto de 100% pernil suíno. Hoje em dia não é mais assim. Eu acho que metade é proteína texturizada de soja, osso, cartilagem moída, colágeno, nitrito, nitrato. Esse glutamato monossódico é um aditivo para realçar sabor e para dar um despertamento nas papilas gustativas, um sabor que é artificial, um sabor que não existe na natureza. Então, ele ativa aqueles gatilhos de recompensa, assim como o açúcar faz, o glutamato monossódico também faz. Um salgadinho tem aquele gosto que tu come e ele fica aquele gosto vários, né, minutos na boca, não é só porque é salgado, não, tem esse tempero que gruda. E a mim pessoalmente, me causa muita dor de cabeça. Eu fiz estágio passei por 10 restaurantes nesse semestre passado, acompanhando nutricionistas em restaurantes comerciais de Porto Alegre, bons restaurantes
de uma faixa de 35 a 100 reais o buffet, e a maioria deles, na parte ali das massas e molhos e carnes, eles não usam temperos naturais, são baldes de temperos, tempero para feijão, tempero para carne, tempero de legumes, tudo à base de glutamato monossódico e cheiros e gostos artificiais, tá? Então, para mim, me dava muita dor de cabeça à tarde. E era a única. Quando eu comia fora, acontecia isso. Então, quem come regularmente já não percebe, porque já está, digamos, acostumado a essa carga tóxica. Mas tudo que a gente se desintoxica, depois que inserir novamente, passa mal. Em algum lugar vai estourar algum probleminha. Coceira de pele, dor de cabeça, azia, má digestão. Como eu falei, nós somos uma máquina, mas nós não somos todos iguais. Cada um tem um elo fraco, um elo mais sensível dentro do seu corpo, tá? Outro item, sucos industrializados e refrigerantes, ou também sucos de pozinho, sucos de caixa, a embalagem, não importa. Importa que suco industrializado, ele é zero fibras, ou seja, mesmo suco natural de laranja, ele é filtrado, né? Ele é pasteurizado, ele vai a pelo menos 60 graus de calor, para matar os esporos ali de bactérias, como Bacillus cereus, que está ali, e Staphylococcus. Então, ao passar por uma pasteurização, todo suco que teria vitamina C já não tem mais. Primeiro, por causa dessa pasteurização. Segundo, porque é guardado em garrafas transparentes. A vitamina C, ela oxida frente à luz. Então, quer tomar suco? Nenhum. Vai comer a fruta inteira. Quer tomar um suco de laranja? Come laranja. Junto com a camada branca, de preferência, que tem pectina, tem fibra, que faz baixar o índice glicêmico. Porque para um copo de suco de laranja, nós precisamos de 4 laranjas. Alguém consegue comer 4 laranjas numa sentada? Até dá, entre aspas, mas é muito, né? O teor de fibras da laranja é muito grande para conseguir comer 4 laranjas, tá? E os sucos em pó, então, nem precisa dizer, né? Porque não tem nada de natural ali. Corante artificial, aromatizante artificial, conservante, faz muito mal mesmo. De uva também, eu digo assim, é suco de uva para criança, que toma o suco e sai correndo, vai brincar, vai no parquinho, vai nadar, vai pular, jogar bola, gasta aquela energia rápido. Agora, alguém fazer um jantar, um almoço regado a suco de uva, né, é meio demais, né? Nós, adultos, temos que tomar água, e não água, empurrar a comida com a água. Nós temos água aqui, ó, na nossa boca. Nós temos que mastigar muito para produzir mais saliva, emulsionar aqui o alimento e depois engolir. A água é antes ou depois. Combinado? Último item, gorduras e condimentos. Maionese, margarina, ketchup, molhos de caixinha ou de vidro, como eu falei, a embalagem não importa, às vezes, tá ali, gourmet, molho madeira, molho branco, 4 queijos, 1000 queijos, não importa se é de caixinha Tetra Pak ou de vidro, tá? Molhos artificiais, tem trigo, tem glutamato monossódico, tem leite, tem conservante, é industrializado, tá? Molho de soja, molho inglês, caldo de carne, caldo de os tabletinhos dessas marcas aí, que vocês sabem, né? Os próprios temperos de pipoca. Pipoca, não tenho nada contra pipoca, pode fazer uma pipoquinha na panela com azeite de oliva, ou faz na pipoqueira sem óleo, mas coloquem um azeite de oliva, uma gordura de coco, coloquem uma páprica picante por cima. Eu já coloquei até lemon pepper, que é um tempero de limão desidratado, um temperinho de limão com pimenta do reino, muito saboroso, vale muito mais a pena, né? Óleo de soja também não, óleo de milho, óleo de canola, óleos refinados. Na aula do curso, que começa a semana que vem, eu falo especificamente de
como é que é a origem desses alimentos, como é que ele é feito lá atrás, por que esses óleos refinados não são bons, eles são refinados com solvente de petróleo, tá? Os óleos que vale a pena consumir é o azeite de oliva, nem que seja o virgem, não tenho dinheiro para comprar o extra virgem, prensado a frio, que não passa por, né, a semente é literalmente prensada, é feita uma torta de azeitonas e vai saindo aquele óleo a frio, sem passar solvente químico, sem passar por calor. Então, é um alimento que é anti-inflamatório, juntamente com outros óleos de outras sementes prensadas a frio, tá? Bom, eu digo assim, eu tenho um slide de alimentos proibidos, tá? E 2 de alimentos permitidos. Então, vamos ver o que a gente pode consumir no lugar daquilo. E que não é algo assim, como é que ela consegue? Não é só eu, são dezenas de pessoas que já conseguem viver assim, e muito bem, obrigada. Arroz branco, arroz integral, arroz vermelho, arroz cateto, arroz negro, farinha de arroz, ou seja, tudo do arroz. Tem gente que tem uma mania de culpar o arroz. Ai, não adianta não, tô mais comendo arroz. Mas quem disse que não pode comer arroz? Agora pergunta se tirou tudo aquilo lá do slide vermelho. Duvido. Mas o arroz tira. Não tem problema nenhum com o arroz. Até o branco. Ainda não gosta desses outros mais elaborados, que têm outros nutrientes, que são mais integrais, pode começar pelo branco, ok? Principalmente se é uma pessoa que tem... Quanta gente que me procurou, eu não sou gorda, não sou gordo, eu quero comer com saúde, eu quero criar massa muscular. Para quem faz exercício de hipertrofia muscular, arroz branco é ótimo. Então, não existe assim, a partir de agora, desses 2 slides que eu vou mostrar, não tem nada assim, isso pode, isso não pode. Isso vai ser sempre, depende do teu estilo de vida, do teu IMC, daquilo que o teu organismo aceita, que ele digere bem. Eu tenho muitos alimentos aqui que são maravilhosos e eu, por enquanto, ainda não posso comer, eu não digiro bem. Estou em tratamento, né? Digestivo, com enzimas, enfim, já falei nas outras aulas. Mas então, agora começa a particularidade individual, tá? Eu só quero falar nomes que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Escrevam aí, e procurem no YouTube, procurem ali no Google, o que é isso, o que é quinoa, o que é amaranto. São cereais mais proteicos e cheios de aminoácidos diferentes. Não é que eles são melhores ou piores do que o arroz, eles têm aminoácidos diferentes, que a gente tem que aprender a fazer um giro desses alimentos. Quinoa é um cereal, amaranto é um cereal, dá para fazer cozido, como dá para comprar em flocos, já laminado, pronto para comer, tá? Milho e derivados, ok. Farinha de milho, canjica, quirera, quimilho, flocão, polenta, todos os derivados do milho. Tubérculos, batata doce, batata branca, batata rosa, mandioquinha, inhame, aipim, bem como todas as farinhas derivadas dos tubérculos. Nós temos farinha de batata doce também, tá? Farinha de tapioca vem do aipim, polvilho doce, polvilho azedo, vem tudo do aipim, tá? A diferença é assim, a primeira se extrai a tapioca. Depois da tapioca se desidrata, se seca mais para virar um polvilho doce. Ele é bem docinho, né? Ele não é úmido. Aí se passa por um processo de fermentação para o polvilho virar azedo. Tanto que o polvilho azedo é mais caro que o polvilho doce, porque ele passa por mais um processo de beneficiamento, de transformação. E é com o polvilho azedo que se faz o pão de queijo, porque se fizer com o polvilho doce, não dá muito certo, na verdade, para quem faz pão de queijo em casa. É isso aí, cada um tem a sua característica reológica, que se chama na engenharia de alimentos, características reológicas, como é que se comporta no preparo, no cozimento. Outro item, aveia em flocos ou farelo de aveia. Qual a diferença? Aveia em floco é o floco inteiro, laminado, o farelo é mais a parte da casca, então a parte do amido é menos e a parte da fibra é mais. Para quem está em dietas de emagrecimento, quando a gente tem que colocar mais na low carb,
a gente vai para o farelo e tira a aveia em flocos. Mas é como eu falei, são estratégias que depois eu vou explicar como é que a gente trabalha com isso, tá? A parte das leguminosas, lentilhas, feijões, ervilha, grão de bico, farinha de grão de bico, outra farinha que existe também. Então, essas são as leguminosas. Existe várias cores de tipos de feijão, né? Feijão branco, vermelho, cavalo, feijão amendoim, feijão carioquinha. Qual a graça da coisa? Toda vez que vai na loja de produtos naturais, comprar um tipo diferente. Tem feijão azuki, que é um feijão verdinho bem pequenininho, assim, que é muito consumido no Japão. Então, tem lentilha também, lentilha laranja, lentilha essa marronzada que a gente consome. Então, a alimentação, ela fica colorida, fica rica. E cada vez que a gente compra, digamos, o mesmo alimento, tipo feijão, de uma qualidade diferente, nós estamos dando nutrientes novos para o nosso organismo. Todos os legumes, todas as folhas e todas as hortaliças, obviamente, está liberado. Todas as frutas permitidas. Frutas secas, inclusive, passas de uva, damasco, tâmaras, ameixa, banana passa, coco em lascas. Olha só, esses são os alimentos minimamente processados. Lembra que eu falei na primeira aula? Tem os alimentos in natura e os minimamente processados. Só passou por uma desidratação. Todas essas aí, passou por um corte e desidratação. Ok, não foi adicionado de nada, nenhum aditivo químico. Nuts, que é um termo em inglês, que quer dizer sementes, né, oleaginosas, castanhas, semente de abóbora, semente de girassol, amêndoas, nozes, castanha de caju. Aí vamos para os mais caros, macadâmia, pistache, avelã, dependendo do local onde a pessoa está, às vezes é mais barato, às vezes é mais caro, né? Aqui no Rio Grande do Sul estamos na época de nozes, né? Noz pecan, a noz chilena, tanto faz. Outras sementes que contém um grande teor de... Toda semente dessas que eu tô falando tem gorduras boas ali dentro. Gorduras que fazem aumentar o colesterol bom, que é o HDL, e, por consequência, quando a gente tira uma gordura ruim, por exemplo, essas gorduras maionese, creme de leite, muita gordura saturada, deixa de comer aquilo e come essas gorduras, a gente melhora o nosso perfil lipídico sem precisar tomar simvastatina, por exemplo. Então, as outras sementes que eu recomendo, gergelim preto, gergelim branco, eu faço uma misturinha num tubinho, fica coloridinho, quando eu faço uma panqueca, eu coloco aquela monte de gergelim ali em cima, é uma rica fonte de cálcio, tá? Inclusive, existe pasta de gergelim, que se chama tahine. Vou escrever aqui no chat para vocês procurarem esse alimento. Tahine. É muito consumido no Oriente, né? No Israel, né? Pessoal palestino ali, Síria, Líbano. É fonte de cálcio. É o alimento mais rico em cálcio do mundo, é o gergelim. Chia, linhaça, psyllium, psyllium é uma fibra prebiótica que um pouquinho, assim, uma colher de chá na água, ela expande e vira um gel. É excelente para utilidade intestinal. Outro slide. Mais um slide. Azeite de oliva extra virgem, óleo de abacate, óleo de gergelim, óleo de semente de uva, de linhaça, o tahine, que eu já falei. Então, de várias sementes se extrai um óleo. E também são vendidos em mercados bons, né, grandes, e também em casas de produtos naturais. Cada um tem um preço diferente, porque o tipo de extração e o rendimento que eles têm são diferentes, né? Carnes magras, carne de patinho, maminha, colchão mole, colchão duro, frango sem pele, peixe. Pode comer frango com pele? Pode, mas como já estamos falando aqui de processo de emagrecimento, o frango sobrecoxa de frango com pele é um absurdo de calorias, né? Então, o carro-chefe acaba sendo sempre, né, pelo custo e pela praticidade, o peito de frango, né? Atum ou sardinha em lata, sempre escorrer o óleo, comprar em óleo, escorrer, 2 vezes por semana. Eu estava vendo um artigo sobre, eu também tinha dúvidas sobre a lata, né? Ai, mas é enlatado. Hoje em dia, as latas estão com uma qualidade excelente, elas não estão liberando chumbo, estanho para dentro do alimento. Foi feito teste, sim,
E, olha, libera muito pouco, bem menos do limite máximo recomendado. Eu vou mandar depois o vídeo dessa nutricionista que mostra os artigos ali, me deixou bem tranquila, porque eu amo uma atum e uma sardinha, principalmente quando a gente tá com preguiça de cortar carne, cozinhar, fazer cheiro na cozinha, né? Então, para mim, é o meu presentinho, às vezes, uma latinha de atum. Ovos de galinha, ovos de codorna, cozidos, mexidos, fritos com um pouquinho de azeite de oliva, não tem problema também. Azeite de oliva não aumenta colesterol, tá? Chocolate meio amargo, meio, entenda, acima de 60%, né? Para quem só come chocolate ao leite, não acha graça num chocolate, né, meio amargo assim, começa nos 50, vai pegando, vai transformando o paladar, indo do... Hoje, no mercado, fui ontem no Zafre, né, o nosso mercado aqui maior de Porto Alegre, tem tudo que é porcentagem hoje de chocolate de cacau, tem 40, 45, 50, 55, 61, tem várias marcas. Comprei um maravilhoso, o Alpino, 61%. Chega a ser bom demais que a gente não consegue ficar num pedacinho módico, né? Leite de coco, leite de aveia, leite de amêndoas, leite de castanha, todos esses leites vegetais também podem ser consumidos. Café passado, recomendo o passado, não o solúvel, né? Porque o passado, café de torra média, café gourmet, que é feito com sementes de alta qualidade e não sementes de café que caem no chão, que tem defeitos, que tem mofos, né? Todas essas sementes de baixa qualidade, elas vão para café de uso geral, os extra fortes, e para café solúvel. Então, como o café ele tem propriedades boas, o café é algo, não em exagero, ele faz mal, como tudo, né? Mas um café bom, a gente consegue tirar bom proveito dos fitoquímicos dele, mas precisa ser um café gourmet para cima, né? Não um café carbonizado, esses cafés pretos de lugares comerciais aí que ficam a tarde inteira dentro de uma térmica fermentando. Isso também é pauta do curso que começa semana que vem. Cacau 100% em pó, todos os tipos de chás, dependendo do horário, dependendo também da combinação. Por exemplo, o irmão perguntou no comentário ali do YouTube, café depois do almoço, ou depois de um suplemento, atrapalha a absorção? Sim, atrapalha. Chás, chá verde, tanto chá verde, chá branco, eles vêm da Camellia sinensis, né, que é o chá verdadeiro, vem dessa planta. Dependendo da torragem dela, ele vira chá verde, ou chá branco, ou chá preto. E também tem o café. Eles quelar significa se ligar e inibir a absorção de cálcio, de ferro e de algumas vitaminas, que no caso, se a pessoa está tomando, também não é bom tomar junto, tá? Os únicos sucos que não dão, assim, um disparo glicêmico, que não tem problema, é o suco de limão e o de maracujá, porque eles não têm açúcar, né, não tem glicose, frutose, e se for outra fruta, consumir sempre com o bagaço. Se acostumar a comer fruta, tem uma vontade de tomar um suquinho, então pica uma laranja e come depois da refeição, come uns bagaços de umas bergamotas, que agora também está na época, né, no inverno, abacaxi também, que tem a enzima bromelina, é bom para digestão proteica. Então, tudo isso, tá? Nada de suquinhos. Somos adultinhos para mastigar fibrinhas. Molho de mostarda, ok, porque ele é dos condimentos o menos pior, porque é molho de mostarda, vinagre, sal e um pouco de açúcar, tá? Molho de mostarda eu uso para fazer umas maioneses de abacate, que eu ensino a fazer, maionese com abacate, com mostarda, para acompanhamento de saladas, vinagre de maçã, bolacha de arroz, ou qualquer biscoito sem trigo e sem leite. Não que a bolacha de arroz seja fitness, seja, em termos calóricos, ela é muito parecida com a caloria dos crane crackers, as biscoitos de água e sal, mas o diferencial dela é que ela não tem o glúten, ok? Adoçantes e açúcar. Estévia, eu consumo um chamado stevita, tá? Um stevia, que é um edulcorante natural,
conheço pessoas que têm a planta estévia plantada em casa, né? Ela é adocicada, não sei como é que usa nas preparações, né, a folha, mas nessas casas de produtos naturais eu já comprei a estévia em pó bruta. Ela é verde, bem verde mesmo. Ali vocês vão ver que gosto que tem a estévia de verdade, tá? Não se empolguem que ela não adoça tanto assim, tá? Açúcar mascavo ou demerara em parcimônia, melado de cana, tudo, né? O objetivo é desapegar do açúcar, da sacarose, mas tirando o açúcar cristal, o açúcar branco, já para arranque já tá bom, tá? Proteínas em pó, whey protein, que é o soro do leite. Se alguém não conhece, eu não vou poder explicar agora, porque é um assunto meio denso, né? Whey protein é uma proteína do soro do leite. Ela não é a caseína. Ela é uma proteína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. São globulinas do soro de alta digestibilidade. Temos também beef protein, que é a proteína da carne em pó. Já consumi, por incrível que pareça, é muito boa. Isso aí não é algo assim que a precise. Só que tem pessoas, por exemplo, que ano passado eu auxiliei uma irmã que fez uma cirurgia no intestino bem delicada, que acaba não podendo consumir proteína, né? Do jeito que a gente conhece, mastigando ovo ou carne. E aí ela estava só no liquidozinho em casa, dias emagrecendo, perdendo massa magra. Aí é uma ótima estratégia de fazer um aporte proteico de uma maneira líquida, de fácil absorção, que é a base de whey protein. Inclusive, é o alimento de muitos idosos nessas casas geriátricas, né? Porque muitos não podem mastigar, recebem alimento por sonda, ou às vezes não tem apetite, fica rejeitando todas as comidas. Então, esse whey protein, ele consegue balancear a dieta normoproteica, ok? Então, dito todas essas coisas desde quarta, quinta e hoje, como nós vamos chegar lá? Lá onde? No nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? O projeto de emagrecimento com saúde, né? O que eu disponibilizo? Lista de compra de alimentos para cada fase, para cada semana, nós vamos ter, claro, tem coisas que se repetem, outras coisas que são inseridas, outras removidas, então, para a gente se organizar, para vocês não ficarem assim, o que eu compro, o que eu faço, será que eu tenho que comprar, onde é que eu encontro? Então, tudo isso aí, já fique tranquilo que de antemão eu explico. Lista de compras de alimentos, coisas assim, a maioria das coisas são simples, coisas diferentes não é difícil de encontrar, porque na cidade onde moramos, né, em Porto Alegre, nos grandes centros, se encontra. Caso não se encontre num ambiente físico, eu tenho lojas virtuais que entregam em casa e tudo certo. Suplementação básica. Principalmente, como as pessoas têm muitos problemas de colesterol e o perfil, geralmente uma pessoa obesa já tem um perfil lipídico ruim. Ômega 3 é um alimento, na verdade, ele é um óleo, de peixe, de águas geladas, é um ácido graxo, na verdade, que nós deveríamos consumir na nossa alimentação, mas nós não conseguimos, porque ninguém come truta, salmão, frutos do mar, né, peixes finos lá da Noruega. Então, nós não temos como consumir ômega 3, até porque o nosso peixe, basicamente, mesmo sendo um salmão, hoje em dia é uma porcaria comer salmão, porque ele é todo vindo de cativeiro, alimentado com ração e adicionado de corantes, para ficar naquela cor laranja artificial, né, parece uma salsicha, de tão laranja que tá, né. Então, se faz necessário tomar ômega 3 para começar a desinflamar. Ele é um baita anti-inflamatório, ele é um alimento também das bactérias boas do intestino, é um alimento dos probióticos, isso tudo eu vou explicar. Nós temos aqui em Porto Alegre uma loja de produtos naturais conveniada, que entrega, né, com 10% de desconto para os meus indicados. Eu tenho preparações de cozinha prática, com vídeos, para fazer essas preparações, principalmente onde é que a gente se quebra
numa dieta, é na parte dos lanches. E o que eu vou tomar de café da manhã? O que eu vou levar? E aí, não se preparando, chega alguém, né? Chega um diabinho lá com, com um docinho, com um bolinho, uma rapadurinha. Tô com fome. Vou pegar só hoje, só hoje. Por quê? Porque não sabe preparar ainda e vai aprender como preparar as coisas para levar. Inclusive, dá para deixar fora da geladeira, que não estraga. Claro, durante o dia, né? Tabela de medições corporais, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que a gente vocês vão ter, né, imprimir ou reproduzir num papel as medições corporais, necessitando ter pelo menos uma fita métrica, uma fita de costureira, sabe? E uma balancinha. É muito interessante ter uma balancinha digital em casa. Hoje em dia, com R$120, se compra uma balancinha para ir acompanhando o peso. Se não tiver, se pesem sempre na mesma balança da farmácia, não sei de onde, né? Mas é bom acompanhar essa oscilação semanal. Nós vamos ajustar o horário de dormir, o horário de comer. Lembra como eu falei na primeira aula sobre o ciclo circadiano? Isso é muito importante. Desde quarta até hoje, eu recebi muita mensagem no privado de pessoas me narrando o seu dia, e eu vejo, assim, que um dos piores erros é estar tardíssimo e o dormir logo em cima, né? Dormir, olha, 23 horas é um horário péssimo para dormir, tá? Nós vamos considerando que a maioria das pessoas dorme perto da meia-noite, 1 da manhã, né? Então, o ideal é até as 10 da noite, né? Esse é o ideal, e levantar cedo. O que acontece? As pessoas querem fazer tudo antes de dormir. Não, tem que arrumar a cozinha, tem que limpar, tem que... Gente, vai dormir e levanta mais cedo para fazer tudo que ia fazer agora. Qual a diferença? Qual a diferença entre fazer às 11 da noite ou às 6 da manhã? Né? A gente tem que aprender a se organizar e usar o nosso relógio biológico a nosso favor. Quando a gente começa a se organizar e entrar nessa rotina, o corpo mesmo... Eu recebi um relato de uma irmã que disse assim, eu nem tô sentindo que eu tô emagrecendo, nem tô fazendo grande coisa, eu tô até meio que furando umas coisas, mas era tão na contramão os hábitos dela que só de arrumar alguns já está se sentindo bem melhor, tá? Hidratação e alimentação ajustada conforme a sua rotina de exercícios físicos sem comentários, né? É muito importante para potencializar a perda de peso. Não tenho tempo, ninguém tem tempo. Hoje em dia a gente faz 1 milhão de coisas e se derem mais, a gente faz mais. Mas, como eu falei, projeto é projeto. O projeto tem que incluir tudo, né? Não tem, isso não vou fazer. Bem, vai ficar capenga, né? Dá para fazer exercício até em casa. Às vezes de manhã eu faço abdominal em casa. Levanto as pernas para cima, para baixo, várias vezes, faço alongamento. Alguma coisa em casa dá para fazer, tá? Sim, de vídeos no YouTube. Tem uma que eu acho muito sensacional, Carol Borba. Anotem aí, Carol Borba. Ela é uma personal que estourou no YouTube na época da pandemia, ensinando as pessoas a se exercitarem em casa. Exercícios assim na beira do sofá, usando cadeira, usando escada. Por exemplo, eu moro num prédio de 19 andares, eu, às vezes, né, saio da academia, subo até o 19, pego o elevador, desço até o meu andar. A gente tem que criar soluções, não criar empecilhos, tá? Alguma coisa dá para se fazer. E o MCM, que eu vou falar agora. O que é o MCM? É um método da ciclagem metabólica. Como é que é este método? Esse método, eu dei este nome porque é isso que acontece. É um ciclo que ele, quando termina, ele pode ser retomado, e ele não deixa o metabolismo se acostumar sempre com a mesma estratégia. Então, na semana 1 da ciclagem metabólica, nós vamos trabalhar com remoção de alimentos inflamatórios. A gente vai equalizar todo mundo no mesmo nível. Tem gente que já não come, eu já não como leite, mas assim, vamos a primeira semana equalizar, todo mundo tirando aquelas tranqueiras, ok? E se organizando, comprando as coisas, testando receitas. Hoje uma aluna me mandou a primeira panqueca desastrosa, né? Eu disse, fez em fogo alto, né? Não, panquequinha se faz em fogo baixo. Se quiser mais altinha, tem que aumentar a grade do fogão, tem todas essas técnicas que no meio do caminho eu vou mostrando.
e mostrando como é que eu faço as várias combinações, né, destas massinhas sem glúten e cheio de sabor, cheio de fibra, cheio de cor, ok? Passada essa semana 1, nós vamos para um detox completo. O detox aí é uma estratégia bem... Não é só alimento, não é só chá, não, tem várias atitudes físicas que nós temos que fazer também. Nada difícil, não é nem exercício físico aqui, tá? Não é nada que alguém não possa fazer. E no final do detox, as pessoas já estão assim, ó, parece que deu um alfinete num balão, assim, ó, já melhora muito certos quadros de alergia, de não conseguir dormir. Segunda semana já, o corpo já está batendo palmas. Terceira semana, a low carb, que todo mundo ouviu falar. Low é baixo e carb é a abreviatura de carboidratos. Então, baixo carboidrato. Vamos começar a baixar o carboidrato para quê? Para baixar a insulina, baixando esse hormônio que é o superacumulador de gordura subcutânea e visceral, baixando os índices de insulina. Nós vamos melhorar a resistência insulínica, a síndrome metabólica, e fazer com que o corpo comece a gastar mais gordura do nosso corpo, do tecido de reserva. Porque se tem glicose, vamos usar glicose, é mais fácil de queimar. Glicose é assim para queimar, é facinho, entra rapidinho no cérebro, músculo entende, rápido. Agora, para queimar uma gordura, só deixando o carboidrato em baixa, não em falta. Na quarta semana, nós vamos deixar mais em baixa ainda, fazendo a semana cetogênica, tá? Aí o bicho pega no bom sentido, porque aí as pessoas começam a nem ter mais fome. Nesse patamar da quarta semana, o louco do açúcar se descobre que não é mais viciado em açúcar, que pode passar bem, que não tem mais esse vício, que até esquece de comer. Tudo que eu tô falando eu não tô inventando. Tudo isso eu escuto de pessoas que eu jamais imaginava ouvir, tá? De pessoas que tinham medo de entrar no programa. Ai, que eu não vou conseguir. Ai, que eu vou ser um desastre, eu vou ser um fiasco, todo mundo vai ver, todo mundo... Tudo isso eu já ouvi, tá? Bem, passada a cetogênica é a semana que mais emagrece. É a semana que mais emagrece, porque o corpo já está desinflamado, destoxificado, né? E aí a cetogênica é um sucesso. Na quinta semana, eu ensino como se faz o jejum intermitente. Jejum intermitente, ele é uma... Não existe uma estratégia assim o jejum intermitente. Intermitente significa tem começo e tem fim. Tem hora para terminar e para começar de novo. São janelas de horas. Nós vamos lidar com janelas de jejum e janelas de alimentação. E o que comer nessas janelas de alimentação também é explicado. Tem gente que opta por continuar fazendo jejum e cetogênica, outras fazem jejum com low carb, tá? Tudo depende do caso. Se é pessoa que faz muito exercício físico, se é uma pessoa que é gestante, uma que está amamentando, tudo vai depender do caso, eu avalio e explico. E a sexta semana é a dieta mediterrânea que é a dieta de manutenção, nem chamo de dieta, né? É um estilo de vida. A dieta mediterrânea é um estilo de vida que eu vou explicar nos slides que eu preparei. Eu quero mostrar para vocês de onde surgiu essa vida mediterrânea, de quais os povos que vivem assim, e como é que é feito isso na prática, no raiz mesmo, né? E a manutenção que se faz do peso perdido. Muitas pessoas que precisam perder, eu não gosto de dizer perder, gosto de dizer eliminar. Tudo que a gente perde, a gente quer recuperar, né? Então, vamos usar as palavras corretas. As pessoas que fazem esse programa de 6 já emagrecem ali pelo menos 6 quilos, 6 a 8 quilos, né? Quanto mais gordinho, mais fácil é de perder os primeiros quilos, né? E aí precisam continuar para reengatar, porque sozinho, agora sozinho, parece que sem prestar contas para alguém não funciona, né? Então, fiquem à vontade para continuar. E por que grupo? Por que eu não faço individual? Primeiro, porque é humanamente possível eu fazer individualmente isso com alguém, porque eu ia ter que viver
só para isso, né? Eu tenho outras atividades, mas eu descobri que o grupo tem uma força muito grande. Eu gosto dessa frase, se você quer ir longe, não, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Porque o grupo tem uma força incrível na adesão, no mútuo, né? Aí a gente já fiz um grupo de fevereiro a março, um de abril a maio, de junho a julho, que está terminando dia 24. Então, aí a gente dava uns prints, assim, ali os slides da aula, ensinando as comidinhas, as irmãs. E tem sido, assim, ó, eu não esperava que daria tanto resultado assim, com pessoas que me dão uns testemunhos, assim, que eu chego a guardar minhas figurinhas, né? Os prints das conversas, né? Das irmãs, dizendo ali, ó, eu não cheguei a registrar com foto o peso que eu estava antes, mas eu estava pesando 65 e ontem me pesei na farmácia, tive uma surpresa com o peso de agora, estou pesando 59. E ela dizendo, muitas coisas ainda não consegui à risca, mas estou me esforçando cada dia mais. Os laticínios, farinha branca já não fazem mais parte da minha alimentação, nem os embutidos. A irmã Helena, que está conosco aqui, que ela nunca tinha ido numa Nutri, né? Entre aspas, porque ainda falta alguns meses, né? Uma Nutri estava até com medo de ser muito complicado as mudanças, mas sei que é uma batalha daqui para frente até eu entrar na linha, mas eu vou conseguir, ela vai dar um testemunho depois. Tinha problemas, né, de doença autoimune, lutando com corticoides e está conseguindo vencer, né? Essa outra aqui contando, essa Roxana ali do meio, ela é funcionária de hospital, plantonista de hospital, estava sofrendo com muitas dores de estômago, estufamento, sensação de mal-estar, enjoo, e seguindo as orientações de uma alimentação saudável, hoje já não tenho mais todos esses problemas, pois optei por uma vida mais saudável, na qual me devolveu noites melhores de sono, plantões sem dor de estômago e folgas sem ter que ficar de molho na cama para me recuperar no outro dia. Então, são muitos casos aqui de testemunhos de pessoas que mudaram a vida, né? A Vanusa ali. Depois eu vou deixar esses slides para vocês lerem o relato de cada pessoa aqui, né? Olha a Dani ali, ó. Eu já estou cozinhando sem óleo as carnes, e é perfeito, não tem nada de diferente. Hoje eu fiz o feijão pela primeira vez, coloquei tudo na pressão com temperos, e depois no final coloquei um pouquinho de azeite de oliva e ficou maravilhoso. Olha, a nossa Nutri está de parabéns com suas dicas, barará, barará. Não precisa usar óleo. Eu digo, gente, não precisa colocar óleo, banha na comida. O que tempera é o sal e os temperinhos. Vamos colocar óleo depois no prato, um azeite de oliva bom, azeite de oliva, um óleo de abacate ou de linhaça dourada, uma coisa mais nobre. A gente merece um combustível de qualidade, né? A gente coloca combustíveis, quando pode, né? Combustível de qualidade, gasolina ativada para um carro, que a gente deixa lá na rua, pegando sereno, pegando chuva, mas o nosso corpo, que a gente não tem como trocar a quilometragem, né? A gente tem que fazer uma manutenção, no mínimo, melhor que a do nosso carro, né? E o pastor Luiz César, ele também deu um testemunho. Outras irmãs ali mostrando suas receitinhas, isso tudo faz o engajamento acontecer. Às vezes a gente não manda nem a receita, mas a irmã olha, olha só, eu tenho isso em casa, nunca tinha pensado em fazer essa combinação, vou copiar. Ou manda um privado lá para a pessoa, como é que tu fez ali, o que é aquilo ali? Então, esse engajamento favorece muito para que a gente não se auto-sabote achando que, tô sozinha, tô triste hoje, tô não sei o quê. Muitas pessoas dizem, hoje eu estava triste, mas daí eu ouvi os relatos e vocês me deu ânimo para continuar, não vou desistir, amém? Assim vai. Aqui mais, a Zaine estava conosco, falou, a mãe dos gêmeos, ela e o esposo conseguiram emagrecer 10 quilos cada um, estão mais dispostos, super satisfeitos. Ela dizia dos nenês engordando e os pais emagrecendo. Ela disse que queria ter mais disposição, porque ela já tinha um menino e ganhou gêmeos. E aí, imagina, né? Um corpo pesado não consegue nem brincar de levantar, sentar, pular com as crianças, né? Então, deixa eu ver o que mais. Agora eu tenho as imagens aqui, né? Que elas
nossas amigas, inclusive essas duas estão no canal, deram uma entrevista, né? A Dani, essa de casaquinho preto, e a Áquila, no antes e o depois. Ela somando, né, dava 55 quilos as duas, né? Pela misericórdia de Deus. As duas conseguiram. Isso é lindo, né? A irmã Adriana, que ainda está em processo de emagrecimento, já, acho que já foi... essa foto já é um pouquinho antiguinha, acho que agora já foi uns 14, 15 quilos. A Lisa também, que melhorou bastante está muito esbelta hoje, sem dores, cabelo voltou a crescer, parou de cair. Outra coisa que a gente aplica como ferramenta para autoanálise, né? É um diário alimentar. Às vezes, é que nem registrar as finanças. Se a gente sai a gastar e não registra em que gastou o dinheiro do mês, né? Hoje já sobra mês e falta salário, né? Então, quando a gente faz um registro do diário alimentar e entrega para mim, assim, ó, tem que ser bem sincero mesmo. Faz com a vida como ela é. A vida como ela é. Escreva quanto de comida, quanto de bebida, o horário, se quer colocar se foi aos pés ou não foi. Me faça um diário, eu preciso entender, conhecer onde está o gatilho errado para entrar ali. Eu sempre digo, não adianta entregar um papel fictício para mim. Não vai adiantar, não vai funcionar. Tá? Então, as pessoas que me mandam fotos dos pratos, que me mandam ou o diário alimentar, evoluem muito, porque elas têm um retorno da sua prática. Tô certo ou tô errada? Será que isso que eu acertei, essa combinação ou não? Então, isso são coisas que vão favorecendo e vão fazendo vocês gravar o que é o certo, o que é errado. Depois que fica gravado, a informação não sai mais, é só progredir. Essa é a ficha que eu disponibilizo, também um modelo que eu fiz, né? Semana 1, coloca a data, que se pesou uma vez por semana, a altura, que é sempre a mesma, o peso vai registrando, e o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que eu expliquei, né, na aula anterior, que é o índice de massa corporal, para ver se tá migrando da obesidade 2 para 1, da 1, claro que isso não vai acontecer em 6 semanas, né? Mas já é bom perceber, essa semana não emagreci tanto, claro, eu fiz isso de errado, claro, eu inventei isso, entendeu? O registro favorece muito o controle de vocês. Olha, eu sou fã de registro, adoro escrever, né? Então, eu forneço essas ferramentas para vocês. Eu ensino onde é que se mede, o que é coxa proximal direito, como é que se mede o braço relaxado, porque às vezes o braço é aqui, né? Toda essa parte, mas se mais para cima, às vezes dá uma diferença de 1 centímetro. Então, a gente ensina como é que se faz essa medida antropométrica à distância para vocês aprenderem a fazer em si mesmos. Diferença agora, qual a diferença? Tá, qual a diferença de uma consulta individual e de uma mentoria em grupo? Vou falar, grosso modo, o que é no mercado em geral, tá? Uma consulta individual, o que ela fornece? No mínimo 1 hora, vamos colocar 1h30 de consulta, se é um paciente que chega ali de primeira, 1 hora é muito pouco, né? 1h30 de consulta, um plano alimentar individualizado, quantitativo e qualitativo ali, a nutricionista, o profissional vai ver, assim, vai perguntar várias coisas, vai fazer uma anamnese antes, vai perguntar o estilo de vida, o que gosta, o que não gosta, uma coisa bem personalizada, demorada. E vai passar um plano alimentar individualizado. Espera-se que seja assim, e não um plano de gaveta, né? Um plano de Google. Vamos falar que é uma consulta tchan. Depois, ela vai passar uma suplementação mineral, vitamínica, conforme os exames de sangue que a pessoa levar. Vai fazer uma medição corporal, né? Feita pelo profissional, daí, sem ser assim, vou te ensinar como é que é, não. Eu vou fazer, ou seja, o profissional vai fazer a medida com dobras cutâneas ou os perímetros, tá? Não tem plantão de dúvidas durante o mês, fez a consulta, máximo uma semaninha, dá uma ajudinha ali e tchau e benção, né? Só na próxima consulta para falar de novo. Demanda mais disciplina do paciente, porque ele não está tendo parâmetro, ele está tendo que tirar, digamos, se virar com os papéis que a Nutri deu, né? E
se virar sozinho, ter um regramento bárbaro, né? Que às vezes não acontece. E um investimento de mercado varia de 200 a 400 reais. Existe hoje, conheço profissionais que cobram até 450 reais aqui na cidade de Porto Alegre, né? Por uma consulta individual. Ok, uma mentoria em grupo, o que leva? Uma aula de 1h30, às vezes um pouquinho mais por semana, porque depois da aula tem as conversas, tem as dúvidas, tem as perguntas, tem os testemunhos, acaba dando, às vezes, 2 horas, né, de interação. 6 semanas desta mentoria em grupo pelo WhatsApp, claro, a aula é uma vez por semana, ok, mas o diálogo continua via grupo do WhatsApp, que não é esse grupo que vocês estão, é um grupo fechado de quem faz o curso. Recebe um plano alimentar qualitativo semanal, conforme a estratégia da semana, né? Se é detox, low carb, cetogênica, recebe o plano qualitativo, ou seja, em relação à qualidade dos alimentos, do tipo, não a quantidade. Recebe essa ciclagem metabólica, essas dietas diferentes semanais. As aulas são gravadas em link privado do YouTube, não é postagem aberta, tá? Os materiais das aulas são dados em PDF no grupo de WhatsApp e há, sem sombra de dúvida, maior adesão, motivação, engajamento e mais relatos no grupo do que num acompanhamento individual. As pessoas formam uma grande família ali, formam assim, se compadecem umas das outras, descobri tal coisa, olha só que eu no mercado achei mais barato, agora está na promoção tal coisa. É uma ajuda, assim, impressionante. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse engajamento. Quero olhar aqui umas perguntinhas aqui no chat, que eu vi que chegou, mas eu não queria interromper o fio da meada, né? A pasta de amendoim, qual é a melhor? Pasta de amendoim é pasta de amendoim, não, sem açúcar, né, de preferência, pasta de amendoim normal. Cuidado que ela tem muita caloria, né, não dá para assim comer como se fosse, né, a pasta de amendoim, ela é rica em calorias, uma gordura boa e proteínas, né, mas cuidado, porque para mim dá bastante espinha, tem pessoas que narram que tem bastante espinha quando comem pasta de amendoim, é semelhante assim a comer chocolate. O abacaxi me dá afta, posso cozinhar? Pode cozinhar. A afta é problema digestivo, não é culpa do abacaxi, né? A culpa são outras coisas. Cozinhando perde o risco de perder propriedade? Sim, o abacaxi também tem vitamina C e no aquecimento ele perde, assim como no congelamento também, né? Uma fruta fresca é uma fruta fresca. Uma fruta processada já não é como uma fruta fresca, tá? Tenho asma e estou sofrendo muito, é horrível, agora estou tendo picos de glicose, hoje estava 200. Bom, como não é uma pergunta, é um relato, eu me compadeço, lamento, mas tem solução. Então, este grupo, inspirado, né, na quantidade de pessoas da restauração, vai se chamar Mentoria de Ciclagem Metabólica Restaure-se, ou Restauremo-nos. A aula 1 vai se dar dia 20, semana que vem, quinta-feira, às 19 horas. Aula 2, 27, e assim por diante, até o dia 24 de agosto. São essas 6 semanas, então, que eu me proponho a ensinar toda esta ciclagem metabólica. Agora eu vou dar uma paradinha aqui na gravação, para a gente conversar.